Vamos caminhando. Na medida... Você sabe que o meu termômetro é minha esposa, né? Conforme ela vai fazendo... Cara, aí eu vou estar entendendo assim, ó. Você falou carioquês, o microfone não está escutando. Tem hora que eu penso que ela está tendo AVC, Jack, né? Eu não tem nem como me mandar WhatsApp, porque eu desligo o telefone. Meu Deus, o que está acontecendo? Fala. Bota um ponto. Bom demais. A gente está numa série que a gente vai gastar um pouquinho de tempo, conforme a gente tem falado sobre fé. Tem sido bênção, a gente tem recebido cada feedback que vocês não imaginam. E se você, de alguma forma, tem sido abençoado nesse tempo, às vezes, ainda que seja uma coisa parece aos teus olhos pequenininha, procura minha esposa, procura mim no final do culto, porque a gente vai começar a trazer pessoas para contar testemunho do que ela tem vivido. A gente tem recebido pessoas que, na hora do parto, Deus operou um milagre, foi um parto sem dor, conforme a minha esposa e eu cremos. Pessoas que estavam desempregadas, portas abertas, pagamento, pessoas que nunca trabalharam, tem tempo sem trabalhar de carteira assinada, receberam trabalho de carteira assinada, cura, libertação, restauração de casamento, salvação. A gente tem recebido muito feedback legal, cara, muito feedback, porque isso é normal. Quando a gente começou pregando, a Bruna e eu aqui, a gente começou pregando, havia uma desconfiança. Do mesmo jeito que vocês vão conhecendo a gente também vai conhecendo vocês. Faz parte, é uma troca. A gente está aqui trocando, ó, pastor é assim, a pastora é assim, dá para ir até aqui, é o limite deles, aqui não é. Aqui, mesma coisa com vocês, ó, dá para ir até assim, e assim a gente está numa troca, e a pregação é a mesma coisa. A pregação é uma troca. A gente começou, né, lá em Capão, sei lá, Capão Raso, não sei onde que a gente estava, longe, enfim, estava longe. Campo Largo, Campo Magro, sei lá, pegou a rodovia e ficou longe para Curitibana. Estava longe, enfim. Mudamos para uma casa e a gente vem falando sobre fé, vem falando sobre graça, vem falando sobre o amor, vem falando sobre um monte de séries, né, que a gente vem colocando isso daí, e tem sido uma bênção. E tudo isso não em vão, a gente não traz aqui para vocês jogado ao léu, a próxima série, deixa eu ver o que eu vou pensar. Não, a próxima série ela já é enredada e a gente já está preparando a próxima série. Essa série ainda de fé ainda vai ter umas, sei lá, 4, 5 pregações, e depois a gente vai entrar numa outra série que já vem combustânciado para dar mais para dar mais fundamento para vocês. A gente vai mergulhar bastante para explicar sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Então a gente vai varar esse ano, provavelmente começar o ano que vem falando sobre o Espírito Santo. A gente não tem que ter pressa. Gravem isso, a gente não tem que ter pressa. A gente tem que sentar e absorver para poder sair daqui consolidado. Eu prefiro muito mais 300, igual o Gideão tinha, que ia para dentro, ia para a batalha, do que 30 mil. E Satanás dá 2 tiros para o alto, ó, corre todo mundo para um lado. A gente passou isso, minha esposa e eu, fomos num retiro, éramos líderes de jovens, pastores de jovens, tem testemunhas aqui que estavam no retiro com a gente, né? Que o nego achou que o demônio estava no cajado. Lembra disso, Lucão? O demônio estava no cajado. Bruna, expulsa o demônio do cajado. Eu falei, cara, eu já vi demônio de tudo, mas demônio de cajado é a primeira vez, cara. Vamos orar por não sei o quê, vamos orar. Cara, eu quero uma liderança forte, eu quero pessoas fortes. Quero pessoas fortes que entendam por que estão sentados aqui. A palavra dele tem que entrar, escuta aí, você tem que entrar no teu ouvido, ela tem que entrar no teu coração, tem que fazer sentido. A gente falou sobre isso. Isso tem que ruminar dentro de você e você botar isso para fora. Vocês também estavam lá, né? No retiro. Então assim, a gente tem que estar forte, gente. A gente está forte. Se a gente não estiver forte, vai dar ruim, cara. Amém? E hoje, parece que, em nome de Jesus, que você preste muita atenção. Você que está em casa, você que está aqui. Essa palavra aqui, Deus tem ruminado dentro de mim durante 2 semanas para trazer para vocês, chamado Peça Sua Herança, Seja Ousado. Peça a sua herança. Você tem uma herança em Deus. Cristo deixou uma herança absurda para mim e para você. E a gente precisa pedir. E eu volto lá no Antigo Testamento, em Josué 14, para contar uma história rápida, quando Caleb, escuta isso, Caleb ele foi parceiro de Josué, e Moisés envia os 12 espias, e só 2 voltaram com uma notícia boa. Os outros 10 vieram derretendo o coração do povo. Ó, lá tem gigante. Moisés não pediu para eles dizerem se iam vencer ou não. Moisés pediu só para poder eles relatarem. Os caras passaram do limite e derreteram o coração do povo, desanimou todo mundo. Apenas Caleb e Josué se mantiveram firmes. Eles haviam 40 anos de idade. Se passaram 45 anos quando eles foram os únicos 2, trazendo uma notícia
realmente do coração de Deus, dizendo o seguinte: ó, lá tem gigante realmente, mas vamos vencer, vai dar tudo certo, anima o povo. E de fato a promessa, Moisés aniquila aqueles 10, e de fato Moisés, como representante de Deus, faz uma promessa para Josué e Caleb, falou assim: ó, a terra que vocês pisaram, a terra que estava junto de vocês ali, eu vou dar por herança. Grava isso no coração de vocês, Josué e Caleb, eu vou dar essa terra por herança a vocês. Só que o tempo vai passando, conforme eu falei, 45 anos passam. E aí Caleb tinha 85 anos. Nesse meio tempo, Moisés já morre, Josué assume, e isso fica na responsabilidade. Josué, de fato, entra na terra prometida. Josué, ele vai na terra prometida. E aí, passados esses 45 anos, Caleb lembra da situação e fala o seguinte: cara, não pode ficar desse jeito. Havia uma promessa, havia um homem de Deus que representava a Deus que falou sobre isso. Uma herança tinha sido estabelecida sobre mim. Eu preciso exercer, eu preciso buscar minha herança. E aí a gente vai a Josué 14, de 12 a 14. Agora, pois, isso é Caleb falando com Josué: dá-me este monte de que o Senhor falou. Naquele dia tu ouviste que os anaquins estavam ali, grandes e fortes, cidades estavam ali, enfim. Porventura o Senhor será comigo para expelir como o Senhor disse. E Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi dado para Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, porquanto ele perseverar em seguir ao Senhor. A fé ela é ousada. Você tem que entender que a fé ela é ousada e te faz acessar a herança. A fé ela é ousada. Grava, eu vou soltar alguns conceitos aqui, uns vão estar escritos ali, outro eu vou falar. Você tem que gravar isso no teu coração, né? Deixa um pouquinho de celular de lado, deixa aí a galera que tá vindo e vamos focar. A fé ousada te faz acessar a herança. A sua fé, que aconteceu com ele aqui, teve uma repercussão que a gente nem imagina. Isso foi passado de pai para filho. A fé ousada que você tem, você nem imagina qual é a repercussão que tem no mundo natural e no mundo espiritual. Isso você deixa como legado para os seus filhos. Isso você deixa legado para uma outra geração. E aí a gente pula um versículo depois de Josué, um capítulo depois de Josué ter dado a Caleb. Caleb se balizou numa palavra que Moisés, representante de Deus, grava isso. Balizado numa palavra, falou: ó, eu tenho uma herança. Por eu ter uma herança, eu quero que isso se valha, não importa. Se já se passaram 45 anos, eu tenho uma herança. Eu quero que isso se cumpra. Isso vai se cumprir. Eu tenho meu direito. E Josué, agora como representante da palavra de Deus, foi e deu a Caleb a herança. Um capítulo depois, conforme eu estou dizendo, olha o que acontece. Filha de Caleb, Josué 15, 16, 19. E Caleb disse: darei a minha filha. Ele pediu herança. Ele já estava velho, ele tinha disposição, mas ele falou: eu preciso de ajuda. E ele falou o seguinte: Caleb disse: darei minha filha, Axa, por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer, que é uma das cidades que ele deveria conquistar para ter a possessão. Otoniel, que foi o primeiro juiz de Israel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, ou seja, sobrinho, né? A conquistou. E Caleb lhe deu a sua filha, conforme ele prometeu, por mulher. Quando Aquisá foi viver com Otoniel, eles se casaram, ela o pressionou. A filha de Caleb pressionou o marido, dizendo o seguinte: para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, só que aconteceu que ela pressionou o marido, só que de fato foi ela quem teve que falar, porque ela desceu do jumento na hora que o pai chegou. E disse o seguinte: o que você quer? O que você quer? Perguntou Caleb para ela. Ela falou: quero um presente. Respondeu ela: você já me deu terras no Negueb. Você já me deu terras no Negueb, porque você prometeu ao meu marido que daria. Não só o casamento, mas daria isso. Mas eu quero fonte de água, porque o Negueb é um rio que corta Israel. Ele tem chuvas esporádicas lá. Ela falou o seguinte: cara, eu tenho direito, eu tenho uma herança, eu tenho uma palavra tua, pai, eu tenho uma promessa tua, então eu quero. E ela chega ao pai dela, Caleb, e fala o seguinte: me dê fonte de água. Então Caleb, como um pai bom, vai pegando isso. Como um pai bom, você tem um pai bom, amém? Amém. Deu também fontes de água para ela, mas não só fontes superiores, mas também fontes
Inferiores. Foi muito mais do que ela pediu. Ela pediu, eu só quero uma coisa que tenha para eu poder progredir aqui com a nossa dinastia, Pai. Progredir aqui com o nosso povo. Você me deu terra seca, eu preciso de água. A gente não vai conseguir plantar e viver, eu preciso de água. E o pai, como ele tem um pai bom, como ela tinha um pai bom, deu fontes superiores e fontes inferiores. Sabe, você e eu precisamos ousar na fé. Você e eu precisamos viver pela fé. Você e eu precisamos entender que nós temos um pai bom e nós de fato precisamos pedir. Nós de fato precisamos abrir a nossa boca e acessar a herança, mas é pedir de verdade. Não é pedir mais ou menos assim, cadê? Tiagão está aí? Tiagão, chega aqui, por favor. Luca está aí? Lucão, chega aqui, por favor. Tá nada combinado, mais ou menos. Cadê o Joãozinho? Joãozinho está aí ou fugiu? Vem cá. Fica aqui. Esse é o seu time, tá? Dos pequenininhos. Um do lado do outro virado para o João. João, fica aqui você. Você está contra ele, João. Eu. Jack, fica de pé. Não, Fabinho, segura. Você tá do time do João, tá? Vocês vão falar para eles assim, ó. Eu vou te pegar, moleque. Você vai... E aí você vai falar o seguinte para ele. Eu vou para dentro de você. Vocês vão falar para ele, tá? Só que vocês vão falar naquele jeito, sabe como você brinca? Não me segura não, hein, que eu vou... Você sabe? Jack, você também que é grandão, vem cá. Você vai segurar o seu time aqui. Ajudar. Eu não vou nem apertar ninguém. Não, você não vai. Jack, você só vai evitar que eles vão para lá, mas de fato vocês não vão, vocês só vão... Ó, não me segura não, sabe aquela brincadeira? Às vezes você e eu, quando pedimos ousadamente, a gente está mais ou menos acontecendo nessa situação aqui, ó. O diabo está querendo, vocês não são um diabo não, tá? Vocês são meus irmãos, tá? É só um exemplo. O diabo está querendo te afrontar do outro lado, querendo tirar o teu foco da herança. E Deus está falando, pede, seja ousado, que eu tenho fontes inferiores e superiores para a tua vida. Só que você, com medo, você foi ensinado, doutrinado pela religião, dizendo o seguinte, ó, não chama Deus não, cara, Deus está muito apertado, muito apurado, Ele tem outras coisas para resolver, a não ser você. Não pede tão grande, não pede tão ousado, sabe? Cara, Deus não gosta dessas coisas. Deus é bem manso, é bem humilde, sabe? Pede somente para você viver do dia a dia e olhe lá, tá muito bom. Então a gente parece essa briga aqui fake que vai acontecer. Vamos lá, Tiagão, eu vou pegar, vou te pegar. Não, mas você, preste atenção, você não entendeu a encenação. Você vai para trás, você não vai para cima. Se você for para cima dele, você vai morrer, João. Você não entendeu ainda, João? Você não entendeu que você vai morrer? Que pela fé o quê? Que pela fé o quê? Que pela fé o quê? Haja fé, hein? Haja fé. Você vai fingir, tipo, você vai fingir que tá indo, mas você vai indo para trás. Ó, não me segura não, Jack, entendeu? Vamos. Cortando, 1, 2, 3, corte. Vamos pegar. Uma salva de palmas. Obrigado, Lucão. Obrigado, Tiagão. Obrigado, João. Obrigado, família. Cara, a gente não treinou antes. Desculpa, você de cara, a gente não treinou mais. E a gente funciona assim na fé, gente. Deus está falando o seguinte, cara, você precisa atacar. Você precisa atacar, não importa o que esteja do outro lado. Você precisa agir por fé, você não precisa só ficar ameaçando. Ah, vou pedir, hein? Ó, vai dar tudo certo, hein? Jesus está falando, cara, você precisa ir. Você precisa sair do teu local e você precisa ir. Mais ou menos como esse maluco fez aqui, não, é pela fé. Você viu? É artista nato, Bruno. Você está precisando de artista para a igreja? É improvisado, você viu? Cara, Deus não se incomoda com teus pedidos, cara. Você tem que entender isso, Deus não se incomoda com seus pedidos, Ele quer conhecer você num todo. Em Filipenses, a gente tem estudado sobre isso, 4:6, vem dizer, seja conhecidas todas as tuas petições diante de mim, todas as petições. Ele fala todas, da menor ao maior, do alfinete ao foguete. Vocês falam isso em Curitiba também? Do alfinete, não, então aprende essa expressão, do alfinete ao foguete. Nunca ouviu? Então, a do alfinete ao foguete, ou seja, do menorzinho ao maior, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Ele tem prazer, sabe? Deus é diferente de mim, diferente da minha esposa. Às vezes a gente se sente cansado,
A gente se sente sugado, às vezes a gente se sente... Só que Deus não se cansa, nem se fadiga. Ele está pronto para poder te atender e me atender. Ele tem prazer em te dar. Então Ele está falando para você, ouse. Ouse. Sabe, a ousadia, ela vai ao contrário da incredulidade. Jesus nunca teve problema. Se você parar a raciocinar comigo na Bíblia, você nunca viu Jesus falando o seguinte: olha, você está pedindo demais. Sabe, você está aqui, centurião, dizendo que o teu servo está lá para ser curado, e você está dizendo, basta uma palavra minha. Você acha que isso não foi muito ousado, não? Aliás, você vê na Bíblia ao contrário, Jesus falando, ó, homens de pequena fé, ou seja, incrédulos. A gente já estudou sobre isso. Ó, homens inconstantes. Ó, homens que de alguma forma não acreditam que eu sou galardoador. Jesus nunca teve problema em pessoas que chegavam diante dele com fé. Tinha uma multidão ao entorno dele, uma multidão ao redor deles. A única forma que ele parou para olhar foi para a mulher de fluxo de sangue, porque ela ali operou em fé. A única coisa que foi capaz de mudar a direção de Jesus, o pescoço de Jesus, foi um pedido de fé com ousadia, como daquela mulher. Jesus repreendia, grava isso de uma vez por toda. O que Jesus repreende no seu coração é o pedido incrédulo. É o pedido incrédulo, é a tua incredulidade, é a tua pequenez. E não quando você ousa diante dele. Marcos 4,40. E disse-lhes, por que estás tão tímido? Ei, João, Maria, Catarina, Josué, por que você está tão tímido? Por que você está tão tímido? Como você não tem fé? Você não está entendendo que eu sou bom, que eu tenho fontes inferiores e fontes superiores para a tua vida? Salmo 2,8. Pede-me e te darei as nações. Pede-me e te darei as nações como herança. Eu acho que foi sem som aqui, será? Voltou? Desligou? Voltou. Desligou? Voltou. Pede-me, volta o som, e o som volta. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a sua propriedade. Eu estou falando, pede. Sabe, você vai falar o seguinte, Rafael, mas por que eu preciso pedir? Porque Mateus 6,8 diz que Jesus chega ali para fariseus e tudo mais, e diz o seguinte, cara, eu não quero que você seja como eles, falando para os discípulos, porque antes de você pedir, eu já conheço. 1 Coríntios 3,21 diz que tudo é nosso, nós de Cristo, Cristo de Deus, então tudo é nosso. Romanos 8 diz que Ele já nos deu todas as coisas, estamos nele. Efésios vem trazer milhões de coisas ali, dizendo que nós já estamos em Cristo, que Romanos 8 dizendo que a gente já é mais que vencedor. Sabe, o mundo espiritual grava isso, ele se move por fé. O mundo espiritual e o natural, ele se move por fé, não tem outra forma. Qualquer outra forma que estão falando para você é contação de história. O mundo espiritual e o natural se move por fé. Então, por isso, da necessidade de você pedir. Porque quando você pede, você é um exercício da tua fé. Você está exercitando a tua fé. Está lá a tua herança, mas você precisa alcançar a tua herança. Você precisa alcançar a tua herança. Vou te dar um exemplo. Vamos conjecturar aqui. Teu pai, multimilionário, morreu. Tudo certo, está lá. Você tem irmão na herança. Tua herança está lá destinada. Seu pai não deixou testamento, tem que fazer o testamento ainda, ou deixou o testamento. Você acha que algum juiz, eu nunca vi, se você conhecer, ótimo, mas mesmo assim isso não é normal. Algum juiz ou algum cartório vai bater na tua porta dizendo o seguinte, ei, você tem uma herança, teu pai deixou um bi para você. Rapaz, ele está um pouco se lixando, ele vai deixar lá até que aquilo ali caduque e caia para o Estado, e vire fundo do Estado. É assim que funciona. Isso só é uma réplica do mundo espiritual. A tua herança está lá, mas Jesus está falando para você, você precisa acessar, e o acesso disso é através da fé. Você precisa pedir, por mais que eu conheça os teus anseios e teus pedidos, e eu vou te dar um exemplo. Jesus chega diante de um cego. O que Jesus fala? Jesus sabia ou não sabia que aquele cara era cego? Sabia ou não sabia? O que Jesus fala para ele? O que queres que eu te faça? Você pode falar, Jesus, tu é retardado, cara? Tu é doido, Jesus? Tem TDAH, sei lá, que loucura é essa? Mas o que ele fala? Porque o cara poderia estar falando, Jesus, eu queria comer um pão hoje. Eu poderia ter falado, concorda comigo? Poderia ter falado, pô, eu quero comer um pão hoje, estou com fome. Jesus ia falar para ele, seja feito conforme a tua fé.
Foi necessário ele abrir a boca para acessar a herança. Foi necessário ele falar, ele pedir aquilo que ele já tinha por direito em Cristo. Aquilo que ele já tinha por direito em Cristo. Grave isso daqui, eu já falei uma vez para vocês, e eu preciso que vocês entendam. Isso aqui é um conceito básico da graça e da fé. Deus te dá pela graça, mas você acessa pela fé. Ele já te deu tudo, tudo. Já está disponível no reino para você. Tudo. Cura, salvação, libertação, restauração, família abençoada, casamento, prosperidade. Tudo foi dado pela graça. Você não fez nada para merecer e tudo que você fizer não vai mudar aquilo que ele já fez. Porque você nem nascido era quando ele morreu na cruz por você. Ou tem alguém aqui com mais de 2000 anos? Né? Tá bom, ufa. Então você recebe, você é dado pela graça, mas você recebe pela fé. É a tua porta, você precisa acessar isso. É a janela que Deus abriu para você acessar. Ou por acaso você acha que quando de alguma forma Jesus fala que Ele é o pão da vida, já parou para pensar nisso? Jesus fala, eu sou o pão da vida, o que você faz com pão? Hã? O que você faz quando Ele fala, eu sou a água da vida? O que você faz com a água? Jesus vai falar, eu sou a luz do mundo, o que você faz com a luz quando está escuro? Você é? Jesus está falando, eu quero ser usado, eu estou falando isso com a maior reverência do mundo. Jesus está falando para você, eu quero ser usado. Eu quero ser usado por você. Eu quero chegar diante da tua frente e você acessar a tua herança, não dizendo, eu sei que você está cego, eu sei que você precisa de um monte de coisa para segunda-feira, mas eu quero que você haja em fé, dizendo o seguinte, ei, Pai, eu estou precisando da tua ajuda, eu estou precisando do teu milagre, você é fiel à tua palavra, eu quero acessar a minha herança e eu vou acessar, porque já é meu direito em Cristo. Ele precisa que você se mova em fé, e fé, a gente já aprendeu, a fé não é teórica, a fé é o quê? Prática. Começa com o teu falar, já estudamos isso. Depois a gente vai falar um pouquinho disso semana que vem. E aí depois são os movimentos corporais do teu corpo, óbvio, né? Que ele vai de alguma forma mostrar que você tem atitude de fé. É isso. É lógico, quando eu falo sobre essa interpretação do pão, da água e da luz, existem outros sentidos teológicos, mas nesse sentido aqui, eu quero mostrar para você que também cabe dizer, Jesus está dizendo, eu sou o pão, se alimente dele, espiritualmente natural. Eu quero que você se alimente de mim. Eu sou a tua água, cara. Eu quero matar a tua sede. Eu quero que você venha até mim. Eu quero que você venha. Eu sou a tua luz. Só que existem alguns critérios para que você e eu não fiquemos frustrados. É importante você entender isso. Já entendi, eu vou pedir. Aí tu sai pedindo do alfinete ao foguete. Aí se frustra às vezes. Pô, mas o pastor falou. Pô, e não está acontecendo. As coisas não estão rodando na minha vida. Eu estou pedindo do alfinete ao foguete, as coisas não estão rodando. As coisas não vão. Existem alguns critérios. A gente tem batido muito nessa tecla. O reino de Deus, ele é coordenado. O reino de Deus, ele tem as suas nuances. Deus é um Deus administrador, um Deus sábio, não dá ponto sem nó. Deus, ele faz as coisas com total sentido. Total sentido. E o primeiro delas, eu trouxe 2 pontos aqui para você entender, para que o teu pedido esteja alinhado com a vontade de Deus para que você receba aquilo que você pediu. Primeiro é o seguinte, uma fé ousada, grava isso, está balizada na vontade de Deus, pois a verdadeira fé opera em cima da palavra. Grava isso, isso é importante para que você não fique frustrado nos teus sonhos, nas tuas petições, dizendo, isso está sendo pedido, mas não está sendo realizado, isso não está acontecendo. A fé ousada está balizada na vontade de Deus, mas a verdadeira fé opera em cima da palavra. João 15,7 diz o seguinte, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, agora vem, você vai pedir qualquer coisa e eu vou te conceder. As pessoas invertem, eu vou pedir qualquer coisa e Deus se adapta à minha realidade. Ele está dizendo o seguinte, a verdadeira fé, a fé ousada, ela está balizada na palavra. E quando a palavra está dentro de mim, não é mais minha vontade. Pegou aí? Não é mais minha vontade, eu não peço mais segundo a minha vontade, porque não tem como, eu estou cheio dele, então automaticamente eu vou transbordar dele, eu vou pedir segundo a vontade dele, e aí, naturalmente, não tem como dar errado, vai dar certo, naturalmente vai dar certo. A verdadeira fé segue a instrução e a direção da palavra de Deus, e não somente aquilo que eu estou sentindo. Isso é muito importante. O próprio Jesus,
O próprio Jesus operava em fé, porque primeiro ele conhecia a vontade de Deus. Aqui eu estou falando, preste atenção, Jesus, ele veio 100% homem e veio 100% Deus. É óbvio que como 100% Deus, ele vai agir conforme Deus, porque ele conhecia Deus, ele era Deus. Mas agora eu estou dizendo para você como homem, se ele não conhecesse a fé, a palavra daquilo que estava escrito, não ia adiantar de nada. Não ia adiantar de nada. Olha o que ele fala aqui, ó. João 5,19, até citei isso semana passada. Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhe digo, isso aqui ele está falando para os fariseus, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Jesus por si só nunca fez nada aqui na terra. E esse é o recado que ele dá para mim e para você. Cara, não caminhe sozinho. Alinha a tua vontade com a minha vontade, alinha o teu desejo com o meu desejo, alinha a minha petição com a tua petição, para que você faça segundo Deus já programou nos céus. Eu falei isso semana passada, inclusive. Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Pai nosso, né? Ele vem falando assim como acontece no céu, aconteça aqui na terra. O próprio Jesus operava em fé, porque primeiro ele conhecia a vontade de Deus. Ele operava tudo direcionado por Deus. Tudo direcionado por Deus. Rafael, mas você vai me falar, bacana, já entendi, preciso alinhar minha vida, preciso que a palavra esteja dentro de mim, preciso transbordar, preciso alinhar a minha palavra, a palavra de Cristo. Mas como é que eu vou saber o que é da vontade de Deus ou não? Você já fez essa pergunta? Às vezes a linha é muito tênue, fala a verdade para mim, para saber o que é ou não é da vontade de Deus. Ao menos na minha vida, tá? Às vezes a linha é muito tênue, para saber se é ou não da vontade de Deus. Não sei se você já parou em casa, você aqui que está me escutando hoje, já parou para pensar sobre isso, já parou para viver, está nessa encruzilhada. Cara, mas isso é ou não é da vontade de Deus, cara? Vou seguir ou não vou? Primeira coisa que eu quero te dar uma dica. Tudo que vier fora da paz, esse é o primeiro sinal que tem que acender alerta na tua vida. Vai falar, seja a paz o árbitro das vossas decisões. Só que as pessoas às vezes confundem, porque às vezes a nossa fé é provada. A nossa fé às vezes é provada. E eu não estou falando que você ter paz é que você não vai enfrentar desafios. Eu não estou falando que você ter paz não quer dizer que você vai passar problemas. Eu não estou falando que você ter paz é que de alguma forma você vai viver longe de... Mas ter paz, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ainda que você esteja passando no caos da tempestade, durma aqui na proa. A Bruna falou sobre isso. Durma aqui na proa, descanse a tua mente e a tua alma. Então seja a primeira coisa da tua vida, a paz. Seja o primeiro árbitro para você entender que é da vontade de Deus ou não. Primeiro árbitro da tua vida, Deus vai colocar paz no seu coração, ainda que esteja um caos do lado de fora. Ele vai colocar paz dentro de você. O segundo ponto aqui, dentro dessa questão aqui que eu estou colocando, como entender o que é da vontade de Deus, está na palavra. Quero que vocês gravem isso. Está na palavra? Se está na palavra é porque é da vontade de Deus. Se não houvesse registro, grava isso, se não houvesse registro da vontade de Deus, que você e eu lermos aqui na Bíblia, você e eu não poderíamos exercer fé. A gente exerceria fé em cima de quê? Não está escrito, Deus não falou, eu tenho que estar na palavra. Se está na palavra, eu preciso exercer fé. Se não tivesse registro da palavra de Deus, você e eu não teríamos onde exercer fé. Então, se está na palavra, é direito meu, eu sei que é vontade de Deus, eu não preciso questionar, está na palavra. Vou te dar um exemplo. Isaías 53, de 4 a 5. Certamente, essa palavra aqui é certamente, no original V é certamente, com certeza. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os considerávamos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz, tem direito à paz, estava sobre Ele. Então, primeiro ponto, paz. E pelas suas feridas fomos curados. Você não precisa pedir paz, saber se Deus está ou não
Deus tem paz para você. Você não precisa saber se de alguma forma você tem que ser curado ou não, se é da vontade de Deus ser curado ou não. A palavra de Deus está bem clara ali. A palavra de Deus está bem sucinta, dizendo que é da vontade dele que você seja curado. E olha o que acontece aqui logo depois. Ou seja, a vontade de Cristo é curar. Está escrito lá em Isaías. Está na palavra dele. Eu não preciso saber se é da vontade dele ou não. Marcos 1, de 40 a 42. Um leproso aproximou-se dele, de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, ou seja, vontade, pode purificar-me. E cheio de compaixão e de amor, Jesus estendendo a mão, dizendo o seguinte: eu quero. Por que eu quero? A gente lembrou, a gente falou, Jesus operava em cima da palavra. Jesus operava em cima da palavra. E existia uma palavra lançada em Isaías, que a gente acabou de ler, dizendo que Deus quer curar. Então Jesus não podia dizer para aquele cara, Jesus não podia. Se aquele cara estava exercendo fé, Jesus não podia ir ao contrário. Não tinha como. Então Jesus falou: eu quero, porque o meu pai disse que quer, e eu só posso fazer aquilo que meu pai faz. Eu só replico, eu sou a imagem do meu pai. Então eu quero que você seja curado, eu quero que você seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou, e ele foi curado, e ele foi purificado. Está na palavra. Só que você vai me fazer um outro questionamento, que eu também fiz ao Espírito Santo. Mas tem coisas que não estão na Bíblia literalmente escrita. Já parou para pensar sobre isso? Eu posso trocar o carro esse ano? O Espírito Santo dá vontade de que eu troque de casa, que eu troque de emprego, que eu abra essa empresa. Isso não está escrito. Está escrito de uma maneira muito explícita na Bíblia, assim? Tá? E como é que eu sei? E como é que eu sei? Como é que eu acesso essa herança? Como é que eu acesso esse pedido? Eu digo para você que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Quando você se buscar, botar a palavra de Deus de você e você começar a mergulhar na palavra, vai ter situação que você vai falar o seguinte: Espírito Santo de Deus, eu faço ou eu não faço esse negócio, eu assino ou não assino isso segunda-feira, essa semana eu tenho que tomar uma decisão importante. Tem que tomar uma decisão importante, semana que vem, durante esse mês, como que eu avanço, Espírito Santo de Deus? Como que eu faço? Ele vai te responder claro na palavra, ele vai te levar lá em Salmo, se eu não me engano, 42, vai falar assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está te dando um recado, está falando assim, ó, cara, segura. Ele não está dizendo exatamente, ó, você está trocando o carro vermelho pelo preto, mas ele te formou inteligente, então ele está dizendo para você, aquietai-vos, ei, aquieta-te. Vai ter hora que ele vai falar o seguinte, cara, e aí, eu abro ou não abro essa empresa? Eu vou ou não vou? Eu saio ou não saio? Entro ou não entro nessa parceria? Vendo ou não vendo? Compro ou não compro? Ele vai falar o seguinte, por que clamas a mim? Igual falou para Moisés, eu já te dei autoridade, vai diante desse mar vermelho que eu estou contigo. Ele vai te mostrar onde? Na palavra. Ele tem resposta para você em tudo. A palavra, ela tem resposta para tudo que a gente precisar na nossa vida. Tudo, do mínimo ao máximo, do alfinete ao foguete. Ele vai te trazer coisas explícitas ou coisas que de alguma forma são cotidianas do nosso dia. Cotidianas. Rafael, mas eu não recebi resposta ainda. Sabe, eu estou buscando, a palavra está dentro de mim, eu estou de alguma forma indo e vindo. Quer uma dica? Não se mexa. Não se mexa. Mas eu não recebi resposta ainda certo, nem para poder avançar, nem para poder parar. Não se mexa. Não assine. Não avance. Não compre, espera. Isso é uma dica de quem já esteve desse lado, passando por isso. Calma, a maior dor é você recuperar depois o tempo perdido por você ter desobedecido, do que você ter esperado. Sabe, dói às vezes esperar, mas pior que esperar é você chegar lá na frente e ver que besteira que eu fiz. Agora tem que voltar tudo de novo. Isso dói muito mais do que esperar. Dói muito mais do que esperar. Então, se você não tem certeza ainda, se ele não está queimando em paz dentro de você, se ele não te mostrou claramente na palavra, se ele não te deu um sonho, se ele não te deu, ele tem resposta para tudo. Calma, aquieta, espera, porque no tempo certo ele vai se mover, você não vai morrer, você não vai ser expulso, vai dar tudo certo para o teu casamento, vai dar tudo certo para o teu negócio, vai dar tudo certo para a tua família, com a conta que você tem que pagar essa semana, vai dar tudo certo, ele é bom, ele tem fontes inferiores e fontes superiores para você. Calma, aquieta-te,
Segundo ponto aqui, para a gente terminar essa parte. Mesmo estando amparado de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, mesmo estando amparado na vontade de Deus, a palavra dentro de mim, eu confessando a palavra, vivendo a palavra, agindo em fé, se não for para engrandecer, eu falei isso semana passada, o resultado final da tua fé não é o milagre que você quer atingir. O resultado final da tua fé é engrandecer a Cristo. O milagre que você vai atingir é apenas um trampolim, é meio para que você atinja Cristo. É meio para que você atinja Cristo. O resultado final da tua fé é: eu vou engrandecer a Cristo. Se esse não for o final da tua fé, tu pode estar meditando na palavra, você pode estar dentro da palavra, você pode estar vindo aqui, você pode estar confessando a palavra, porque você está fazendo isso pelo seu bel prazer e não para engrandecer a Cristo, porque no final tudo gira sobre Ele. E você precisa incutir isso. Tiago 4,3, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Não é porque você está pedindo errado, com português errado, com hebraico errado, com aramaico errado, com grego errado, não é isso. Você pediu mal porque você está gastando isso para o seu deleite, para o seu bel prazer. E você tem que entender Gálatas 2,20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vai ter uma pregação no Espírito Santo, chamada, que Deus tem colocado no meu coração, chamada All In. Quem é a galera aí que gosta de um pôquer aí? Gosta de nada? Ninguém? Todo mundo? Crente? Ah, um pôquerzinho, fica com vergonha. Pôquer? Gosta de pôquer aí, Tiagão? Ah, né? Você gostava, Gui? Você gostava do pôquer, não gostava? Não? Mais ou menos? Às vezes? É all in, cara. Sabe, é tudo dele, para ele. É all in, cara. All in. Ou você entende para viver literalmente aquilo que ele tem separado para você, a herança que ele tem, ou você vai viver igualzinho ao Wesley Safadão, 99% né? E 1% vagabundo. – 99% santo, que é o que o profeta, né? O profeta contemporâneo, Wesley Saladão, né? Ele fala 99% santo e 1% vagabundo, não vale de nada. Se eu for 1% vagabundo, 99% do meu casamento, minha esposa me manda embora. Realmente. Fique a dica, maridos. Cara, não existe. Deus está te chamando dizendo o seguinte, cara, eu quero o all-in de vocês, cara. Eu quero o all-in de vocês, eu quero tudo. Eu quero que vocês andem e acessem todas as promessas e herança que eu tenho para você. Mas você precisa entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, quando Ele vive em mim, é tudo para a glória dEle. Rafael, mas eu tenho clamado, eu tenho buscado, eu tenho feito as coisas para a glória dEle. A palavra está dentro de mim enraizada, as coisas têm voltado, mas as coisas não acontecem, eu ainda não recebi resposta. Jack, deixa eu te usar de novo, por favor. Virou Jesus? Jesus está falando para você, cara, se não chegou ao fim ainda, é porque eu tenho história para escrever na tua vida. Se não está ruim ainda a situação, é porque isso é uma vírgula, não é um ponto final. Eu ainda tenho espaço para exercer milagre na tua vida. E você está andando meio assim, ó, cabisbaixo. E Jesus está falando para você, eu tenho intimidade com o Jack, tá? Bumbum para dentro, barriga para dentro, queixo levantado. Olha o horizonte que eu tenho para você, meu filho. Vamos romper em fé e conquistar essa vitória junto, amém? Bora, em nome de Jesus. É isso que Deus está fazendo 24 horas com você. Filho, bumbum para dentro, barriga para dentro, peito estufado, queixo para cima. Ei, olha o que eu tenho ainda para você. Eu preciso que você agradeça, eu preciso que você rompa em fé. Se você não morreu, você está vivo, tá? Eu que estou concedendo a vida para você não ficar dias desanimado, prostrado, depressivo, mas para dizer, ei, eu ainda tenho muito a conquistar. Deus falou isso para Josué. Josué chegou velho em dias, achando que já estava tudo certo, já tinha conquistado tudo. Quando ele vai lá, Josué fala, Deus vem claramente falar para Josué, Josué, para. Levanta o queixo, olha para cima, está vendo tudo aquilo ali ainda não está conquistado, eu preciso de você, vamos embora, anima-te, Deus está falando para você, ei, Jaqueline, Paulo, Pedro, ei, levanta esse queixo, anima-te, porque eu sou contigo, vamos embora conquistar essa herança. É isso que Ele tem declarado para você. Ainda não chegou, a palavra está dentro de você, você está seguindo o roteiro bonitinho, as coisas estão indo, as coisas estão fluindo, você tem declarado a palavra, você tem feito de coração para engrandecer Ele. Fica tranquilo que uma hora esse jogo vai virar. Uma hora esse jogo vai virar, Ele é fiel à palavra dEle.
Ele é fiel, uma hora esse jogo vai virar, calma, relaxa, vamos embora, vamos para dentro. Eu quero trazer agora uma outra galera, um outro público também que foi ousado na fé. As filhas de Zelofeade. Alguém lembra disso na Bíblia aí? Nem eu lembrava, cara, que loucura, cara. Foi na hora que seu pai botou o nome em você, José, que pensou botar Zelofeade, foi isso? Mesir, isso você lembra, né? Foi Esdras, né? Foi Esdras. Livro de... Chegaram as filhas de Zelofeade. Escuta isso que interessante. Filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, ou seja, da tribo de Manassés, uma das tribos, né? Estava ali, né? De José, né? Tinha saído junto com José ali. Entre as filhas, a família de Manassés, filho de José. E estes são os nomes dessas filhas. As filhas de Zelofeade: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, do sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo o seguinte: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré. Coré foi um cara que se rebelou contra Moisés, dizendo o seguinte: você, Coré, o Coré dizia para Moisés: quem disse que você é enviado de Deus? Deus fala só por você, você acha que é santarrão, Moisés? Ele se rebelou, arrumou um motim para se rebelar contra Moisés. E o que aconteceu com Coré? Abriu o buraco e a terra engoliu ele. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome dele, ela está perguntando, por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Por quanto não teve filhos. Ou seja, o que ele está dizendo, as filhas estão dizendo o seguinte: eu me certifiquei e meu pai não estava naquela rebelião de Coré. Meu pai morreu por morrer. Ele morreu. Só que ele não deixou filhos. E para herdar a herança, apenas homens podiam herdar. Só que assim, cara, eu vou ser penalizada por isso? O que elas estão falando, as 5 estão falando, eu vou ser penalizada por isso? Meu pai não estava naquela rebelião de Coré. Meu pai não foi contra você e contra Deus. Não é justo isso. E ela chega e fala assim, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Eu sei que eu sou mulher. Eu sei que na época não era possível ter herança. Só homens herdavam, só filhos homens herdavam. A mulher nem do marido herdava. Ela fazia parte da genealogia, mas não da herança. Preste atenção. Fazia parte da genealogia, mas não da herança. Mas ela falou, cara, isso não vai ficar assim. Eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança em Cristo. Meu casamento não pode ficar assim. Minhas finanças não podem ficar assim. Minha filha, meus filhos não podem ficar assim. Eu tenho uma herança. Eu tenho uma promessa de Cristo. Estou alinhado na vontade dele. A gente aprendeu aqui. Ela falou, cara, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa perante o Senhor. Falou o seguinte, cara, isso é novo. Isso é novo. E aí? As filhas de Zelofeade, Deus, falam que é justo. Quando você vai na King James, ele vai falar aquilo que é bom. Aquilo que de alguma forma, alguma tradução diz aquilo que é reto, aquilo que é certo. Certamente lhe darás possessão da herança, e entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a ela. Essa foi a resposta de Deus. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Só que isso acabou se estendendo. Elas puderam, inclusive, ter herança do marido, elas entraram literalmente na herança, após esse fato aqui. Ou seja, Deus falou, Moisés, fala às filhas de Zelofeade. Certamente, quando o seu pedido ousado, pelo que você agiu em fé, você tem direito. E você vai herdar aquilo, mesmo você sendo mulher, aquilo que o seu pai de alguma forma deixou. Porque vocês não têm homem na família para poder herdar, para poder fazer isso acontecer. Isso aqui é uma fé ousada. Essa fé ousada, de alguma forma, ela tem repercussão. Assim como eu falei sobre Caleb, que teve repercussão na filha dela, e a nossa fé ousada tem repercussão em gerações que a gente nem imagina, a nossa fé ousada tem repercussão eterna. É muito mais do que uma geração que ficou aqui. Grava isso que eu estou te falando. A sua fé ousada, aquilo que você pede em ousadia, concomitante com a palavra de Deus, ela vai ter repercussão eterna. E tudo que foi falado aqui, de Caleb, de Caleb, da filha Áquisa, das filhas de Zelofeade,
tudo. Eles estavam balizados na palavra e pedia segundo a palavra para que o nome de Deus fosse engrandecido. E não tinha como dar errado. Agora a gente pula um pouquinho a história. Nós temos 2 registros, passando aí alguns 1000 anos depois, nós temos 2 registros, 2 apenas, 2, de Cristo ali, como é que funcionou desde a infância dele, até chegar adulto e tudo mais, da onde que ele veio, né, da genealogia dele. Uma é em Mateus 1, onde que de alguma forma Mateus 1 ele vai explicar, se você for ver lá, a gente vai botar aqui, ele não começa dizendo de Adão, ele começa de Davi, porque ele queria provar para os judeus que Jesus fazia parte do trono de Davi, ele era ali herdeiro, ele estava ali descendente deles, participava da genealogia. Em Lucas 3, você vê uma outra genealogia, onde que ele vai provar o Jesus adâmico. Ele tem origem adâmica e por isso diante de Deus, Jesus humano. Começa dizendo o seguinte, o livro de Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele não começa dizendo de outra forma, começa desse jeito. E lá, quando a gente vai em Lucas 3:38, diz, e Cainã de Enos, e Enos de Sete. Isso aqui é o que começa lá em Lucas 3:38. Já está mais para o finalzinho, porque ele começa de Jesus e vai descendo para Adão. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Isso é para mostrar da onde que Jesus veio. Lucas bate de um lado, e Mateus bate de outro. Mateus para poder provar aos judeus que ele participava de Davi, e Lucas de alguma forma para mostrar que ele também veio de Adão e Adão de Deus. Só que no meio do caminho, a gente tem um problema quando a gente vai em Mateus. A gente tem esse problema aqui, ó. E Josias, um abraço para você, Josias. Você está na Bíblia, tá vendo? E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação da Babilônia. Mas o filho de Josias não foi Jeconias. O filho de Josias não foi Jeconias. Foi um rei chamado Jeoiaquim. Jeoiaquim. Pegou aí o seu próximo filho? Graças a Deus eu descobri isso depois que a gente tinha botado Pedro, senão... Josias, ele era pai de Jeoiaquim, ou seja, ele era avô de Jeconias. Ele não tinha gerado Jeconias direito. Mas por que Mateus suprimiu isso? Porque quando a gente vai em Jeremias 22, Deus fez uma promessa, tanto Jeremias 22 quanto Jeremias 22:11, quanto Jeremias 36, Deus faz uma promessa, lança uma palavra para Jeoiaquim. Josias foi um rei muito bom. Jeoiaquim, o seu filho, por acaso não quis seguir o seu exemplo de fé. Foi um rei muito ruim. E Deus mandou um recado, falou o seguinte, ó, que você não obedeceu, não quis converter o seu coração, eu vou cortar o seu nome. Eu vou cortar o seu nome da genealogia, você não vai fazer parte do reino que eu prometi a Davi, que seria um reino eterno. E de fato, Deus corta, e Mateus não coloca o nome dele aqui. Deus pula direto para Jeconias. E quando chega a Jeconias também é um homem ruim, uma peste, uma praga. Diabo fora. Ele era ali, cara, complicado. Ele seguiu o exemplo de fé do pai dele. Em vez de olhar o exemplo que o avô tinha dado, ele segue o exemplo do pai, não do avô. E ele também é um cara muito ruim na fé. Ele é um cara, e Deus lança uma profecia também contra Jeconias. Ele diz o seguinte, assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado dos seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará alguém da sua geração. Preste atenção nisso. Nem prosperará alguém da sua geração para se sentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Complica. Mas mesmo assim, se você for pegar lá, Mateus ele continua escrevendo até chegar em José. José como pai adotivo de Jesus, para que continue mostrando para os judeus da onde é a linhagem de Jesus, da onde é a linhagem davínica de Jesus, da onde Jesus tinha direito ao trono. Mateus continua colocando ali porque ele precisava mostrar isso. Para os judeus isso contava muito, ele precisava, independente ele precisava ver que essa escadinha genealógica, ela descia até Jesus, mesmo ele sendo filho adotivo de José. E a gente aprendeu aqui que a adoção naquela época, ela tinha muito mais validade, inclusive, ou igual, do que um filho simplesmente que tinha nascido. A gente já falou sobre isso. Só que nós temos um problema aqui.
Deus prometeu, Deus falou. Cara, após você, eu estou falando de uma linhagem aqui, que veio de Davi. Davi gerou Salomão, e Salomão depois vem descendo com essa galera toda. Salomão veio descendo com essa galera toda, até chegar nesses reis que eu acabei de ler aqui. E de fato, quando você pega ali, em Mateus 1, não teve mais rei depois desse cara. Não teve mais rei depois desse cara. Parou ali. Aí veio Zorobabel, veio um monte de cara, mas rei não teve. Rei não teve. Esse foi o último rei de Israel, rei legítimo. Teve Zedequias depois, mas Zedequias foi colocado por Nabucodonosor. Lembra quando ele foi capturar ali, botou Israel sobre o exílio? Ele botou ali como um fantoche, mas rei mesmo de sucessão, esse aqui foi o último. Esse aqui foi o último, Zeconias foi o último. A palavra de Deus tem que ser cumprida, mas aí nós temos um problema. Se Deus falou aqui de alguma forma, depois dele, não haveria ninguém que descendesse ao trono de Davi. Havia uma promessa sobre Davi dizendo que, Davi, preste atenção, do teu trono vai sair um rei que vai reinar para sempre. E nós estamos em serious trouble, nós estamos num problema absurdo. Nós estamos num problema absurdo, porque aqui eu desqualifico toda a reivindicação de Jesus ao trono de Davi. Eu desqualifico. Tudo que Jesus postulava e Mateus queria provar, eu jogo fora. Tudo que Jesus de alguma forma pleiteava, eu jogo fora, porque existia uma promessa dizendo que nenhum rei viria depois, e depois é depois, não é que ele dizendo o seguinte, está bem claro ali, depois de você não vai vir mais nenhum, mas quando vier o Cristo vai vir um, não está escrito isso lá, não está escrito, dizendo nenhum, é nenhum, e nós estamos num sério problema, Jesus, para ser Jesus, para ser Messias, existe uma profecia dizendo que ele precisava vir da linhagem de Davi. Ele precisava. E pior, se você for parar para pensar, não, já sei, ele veio pela galera lá ligada à mãe dele, Maria. Maria lá, a gente vai falar um pouquinho aqui rápido. Maria lá tinha, cara, mas não podia, porque Maria é mulher, Maria só participava da árvore genealógica. Ele precisava naturalmente, pelos costumes judeus, vir de uma galera homem de Davi, por isso da ligação de José. Mas na verdade, é exatamente por conta da maldição que Deus lança sobre Jeconias que Jesus não é do sangue de José. Talvez essa pergunta rodou vários tempos na tua cabeça. Por que não? Por que não veio de José? Havia uma mensagem liberada sobre Jeconias, e por isso que Jesus não pôde tomar ali, vamos dizer assim, parte do sangue, né? Da herança ali de sanguínea de José, justamente para cumprir uma profecia em Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o nome de Emanuel. Existe um porquê. Existe um casamento porquê. Existe um porquê disso. Então aprenda, José não pôde passar para Jesus não pôde receber isso, porque senão ele receberia o sangue pagão. Jeconias se alinhou com os pagãos. Jeconias virou pagão, ele acabou se deitando com mulheres, adorando outros deuses, e Deus falou, cara, aqui na minha que vai gerar para sempre, que vai ser herdeiro para sempre, não. Sangue dentro do meu primogênito que vai herdar para sempre, não. Então ali está se cumprindo aquilo que ele profetiza em Isaías 7, de uma filha, né, de uma mulher que de alguma forma vai gerar o filho dele para poder de alguma forma reinar virgem. Tá, Rafael, bacana, entendi. Mas voltemos ao problema. E aí, o que a gente faz? Jesus precisa, eu entendi, cumpriu uma profecia, Isaías 7. Mas o que a gente faz? Jesus precisa vir da linhagem de Davi, cara. Foi o próprio Deus que prometeu. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados. Ele está falando para Davi isso. Para sempre, diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. A gente passa um pouquinho. Lucas 3,31. Ele já está falando da linhagem de Jesus sendo apresentado como Adão, que veio direto de Deus. Preste atenção aqui. Não mosca não, para você não perder o fio da meada, hein? Senão no final você não vai saber quem é um mocinho, quem é um bandido. Hein? E ele é Aquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã. Cara, que nomes, cara.
Tem uns irmãos que às vezes quer falar em língua que não sabe o que falar. Deve se inspirar aqui, ficar lendo genealogia, vai jogando helicóptero, né? E Natã de Davi. É isso aqui que eu estou dizendo para você, ó. Davi, ele teve filhos. Dentre 2 filhos dele, Salomão veio a parte de José. E ele teve um outro filho chamado Natã, da qual veio Maria. Natã é o filho de Davi com quem? Batseba. Primeiro filho deles, não é o Natã, o profeta. Natã, o primeiro filho. Natã, tá ali, ó. Pá, salvo engano, o primeiro. Então teve 2 correntes, 2 famílias foram formadas. Um irmão se casou com uma mulher e foi para um lado, e outro se casou com outro, foi para o outro lado. Mas ambos descendentes de Davi, ambos descendentes ao reino. Ambos, por acaso, naquela época havia uma promessa. Salomão acabou erguendo o reino, foi rei ali, e foi sobre ele. Mas ambos haviam não só a genealogia, mas também haviam herdado o trono, por mais que só podia ter um rei, e esse rei foi Salomão. E aí então a gente está vendo aqui que Maria, conforme eu falei, ela também faz parte dessa prole. Maria, ela faz parte dessa prole. Ela está aqui, ó. Então Jesus, ele podia se encaixar ali, mas Maria era mulher. Você falou sobre isso. Maria, ela não tinha direito à herança, ela era mulher. Então, obrigatoriamente, José precisava vir da herança de Salomão, porque era homem, havia essa cascata de homem. Só que grava uma coisa agora, preste atenção sobre isso. Por conta do pedido, uau, que loucura, por conta do pedido que um dia as filhas de Zelofeade fizeram, por conta do pedido que as filhas de Zelofeade um dia fizeram lá atrás, está entendendo aí? Mudou toda a história, que inclusive chega até vocês hoje, mulher. Porque vocês têm herança hoje dos seus pais, dos seus maridos, o nosso direito, que é o direito romano, que se inspirou no direito judaico-romano, ele abrangeu um dia um pedido que as filhas de Zelofeade lá atrás fizeram, dizendo o seguinte: ei, eu sei que eu não tenho irmão, eu não tenho nem marido, mas eu quero a minha herança. E isso se estendeu até Maria, para que Maria não fosse mais parte somente da genealogia, mas ela, como mulher, fizesse parte da herança, e automaticamente ela transferisse essa herança do trono para Jesus, para que justamente a profecia lançada sobre Davi viesse a se cumprir. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Um pedido ousado que você fez lá atrás, um pedido ousado que você vai fazer a partir de hoje, alinhado com a palavra de Deus, ele não mais tem repercussão sobre alguém que está do seu lado, sobre teus filhos, sobre A, B ou C, ele vai ter repercussão eterna. Cara, isso é demais, que loucura, isso é demais. Preste atenção, Deus anula tanto a profecia, a maldição, através de Jesus, para dizer para você e para mim, toda a maldição contra a minha vida e tua está aniquilada. Quando ele não aborda, que ele não assume José, aquela linha ali de Salomão, ele anula a maldição que tinha sido lançada sobre Zeconias e entra na bênção que tinha sido lançada através de Natã, Maria, conquistada pelas filhas de Zelofeade, dizendo o seguinte: eu cumpro a minha palavra, eu anulo a maldição e do mesmo fato eu cumpro aquilo que eu prometi. Cara, isso é demais. Isso é demais, e Deus está te chamando hoje para dizer o seguinte: ei, você precisa romper em fé, você precisa ser ousado, você precisa alinhar os teus sonhos aos meus sonhos, você precisa buscar do meu Espírito Santo a direção que eu tenho para você, para que você viva uma vida totalmente cheia de mim e vite, pare de ser frustrado. Você não cansou de bater cabeça em relacionamentos que não vão te levar em lugar nenhum, relacionamentos de namorada, de noivo, seja lá quem for, de abrir empresa com pessoas que eu falei para você não abrir, de abrir negócio quando eu falei para você não abrir, de se juntar com alguém que Deus falou: já te mandei você sair daí, porque você ainda está trabalhando para Ele, eu já te mandei romper em fé, eu já te mandei avançar, por que você ainda está trabalhando nesse emprego? Eu te mandei avançar em fé. Você precisa estar alinhado comigo, você precisa agir em fé, que quando você está em fé, o pedido que você fez lá atrás, há 3, 4, 5 mil anos atrás, ele vai ter repercussão na vida eterna. Você não está entendendo mais isso, que não vive mais você, mas vivo eu em ti.
Ele anula a maldição para dizer que toda maldição sobre a minha vida e sobre a tua está anulada. E ao mesmo tempo Ele cumpre a palavra, dizendo que agora você não é mais simplesmente estar na árvore genealógica, mas por conta de Cristo, você faz parte de toda herdade provinda dos céus para a minha vida, para a tua vida, para a tua família, para o nosso casamento, para nossas heranças, para os nossos celeiros, para a nossa salvação, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. E para finalizar, eu queria só que o violão subisse só, por favor. Olha que interessante. No ano 65 depois de Cristo, 64, 65, teve uma queimada. Foi a primeira briga feia ali entre romanos e israelitas, ali em Jerusalém. O Estado de Israel veio surgir depois de 1950, 60. Estou falando como um todo, o povo israelita. Teve uma grande briga ali, onde os romanos colocaram fogo em praticamente tudo. 4, 5 anos depois, 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo. Veio o imperador Tito, em substituição a outro imperador que era um comandante lá, ele teve que voltar para Roma. Tito assume no ano 70 depois de Cristo, isso profetizado por Jesus, e ele destrói tudo em Jerusalém. Tudo. Judá em Jerusalém, destrói tudo. Apagou a maioria dos arquivos. Apagou a maioria da genealogia. E a única e a mais perfeita, que os judeus se batem. Amo vocês, meus irmãos judeus, meus amigos, irmãos, quando vocês aceitarem Cristo. E eles se batem, porque é a única genealogia, até hoje, provada, que se continua intacta, para provar tudo isso que eu falei aqui. É o que Mateus 1 fala e que Lucas 3 fala. O resto é tudo papel picotado, que não consegue comprovar nada. E automaticamente, não se comprovando nada, ninguém consegue, até hoje, se assentar mais dizendo o seguinte: eu vim de Davi, agora eu tenho que reinar, porque o último rei chegou e ele permanece para sempre. Nenhum dele mais vem depois, se chama Jesus Cristo. Olha que interessante. Demais a palavra de Deus. Sabe, a tua fé, ela vai ter repercussão aonde você nem imagina. A tua fé usada em Cristo, ela vai te levar em locais que você nem imagina. Ela vai te fazer viver coisas que você nem imagina. Mas você precisa sair da dependência de homens. Você precisa sair da posição que Deus está te falando para você sair. Precisa sair do comodismo. Ele está falando: cara, você não pode ser cômodo, a minha fé é ativa. A única forma de você ser cômodo e descansar é no momento que eu falar para você: ó, descansa. Vive uma vida de descanso, espera. Descansa em mim. Descansa. No restante, você precisa ser ativo em mim, comigo, não se sobrepondo, mas comigo. Amém? Fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra viva, Pai. Como essa palavra mexeu comigo, Pai. Como às vezes eu me movo muito aquém daquilo que você me chama para viver, Pai. Como eu me movo muito abaixo daquilo que eu chamo para viver, porque eu, de alguma forma, vivo o Espírito Santo de Deus. Sabe, você tem sonhos, projetos, você tem um mundo para mim, Pai. Você tem um mundo espiritual, mas eu acabo de alguma forma vivendo aquém. Mas eu preciso, para não me frustrar mais, eu não aguento mais me frustrar. Coloca pessoas do meu lado que sejam tuas. Coloca amizades que sejam tuas. Eu quero trabalhar no emprego que você quer que eu trabalhe. Eu quero de alguma forma abrir a empresa que você quer que eu abra. Eu quero botar o meu currículo onde que você quer que eu coloque. Eu só quero casar com essa pessoa se for da tua vontade. Eu só quero, aliás, namorar dessa pessoa, porque tudo que eu vier fazer, eu tenho que fazer para engrandecer o teu nome, porque não vivo mais eu. Eu quero viver all in, eu quero viver tudo. Não vivo mais eu, mas tu vives em mim. Então não tem mais sentido ter nem 1% para mim. Eu quero viver 100% para você. 100%. 100%. Eu quero repreender todo espírito de medo que tenha atazanado a tua vida na hora de dormir. Espírito de medo que tem de alguma forma te feito paralisar para que você não alcance algo a mais de excelência. Espírito de comodidade. O Espírito Santo revela bem claro no meu coração: espírito de comodidade. Está cômodo. Está repreendido em nome de Jesus. Isso não vem de Deus. Deus não te chamou para ficar atolado nessa comodidade.
Espírito Santo de Deus, começa a colocar os teus sonhos sobre o sonho deles. Comece a colocar a tua mente sobre a mente deles. Comece, Espírito Santo de Deus, mostrar para eles qual é a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. E eu não quero mais viver a minha vontade é ruim. Às vezes eu acho que é boa, às vezes eu acho que é legal, mas ela não é. No final eu vejo, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Por que eu tomei tal escolha? Por que eu fiquei paralisado durante tanto tempo? Eu quero dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente quer receber a hora da tua vontade sobre a minha vida e sobre a tua. Receba agora do Espírito Santo de Deus. Nesse momento de silêncio, deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Ele está colocando sonhos agora na tua vida. Desconcentre quem está do lado. Se liga nele, ele está colocando restaurações, coisas que foram perdidas. Ele está te dando estratégia agora, ele está te dando. Você que está em casa me ouvindo, feche os teus olhos, seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Ele está te dando estratégia para o seu próximo passo. A hora certa de falar, pessoas certas de falar. Ele está colocando pessoas na tua vida que você nem imaginou, eu nem imaginava que chegaria nessas pessoas. Mas lembra, você não vai depender delas, você não depende delas. Elas são apenas trampolim para exercer a glória de Deus na tua vida, para que Deus seja manifestado. O Espírito Santo de Deus da mesma forma está tirando, não se espante, pessoas que se aproximaram de você, da sua casa, da sua família, do seu relacionamento que não eram para estar, amizades que não vêm de Deus, relacionamento, sociedade. Cara, você não vai sair no prejuízo, fica tranquilo, fica tranquila. Os teus celeiros transbordarão. Só não tema de viver aquilo que Ele disse para você viver. O Espírito Santo vai te levar em locais, a países. Ele vai te levar a cidades. Grava isso, que você nunca imaginou, nem no auge do seu dia. Ele vai colocar sonhos. Ele vai prover papeladas. Ele vai desabar essa causa na justiça. Rafael, mas você está orando de uma maneira muito triunfante. Jesus fala para eu pregar as boas novas, e as boas novas são triunfantes. Eu não conheço boas novas falando de pobreza, de maldição, de doença. Eu não conheço boas novas falando de acusação, de peso, de pecado. Eu conheço as boas novas que falam de Jesus, meu Salvador, meu Libertador, aquele que me cura, aquele que me sara, aquele que me tira das trevas e me leva para a luz, aquele que me ergue da onde que eu não podia ser erguido, da lama, mas pela sua graça, pelo seu favor e pelo seu amor me coloca sentado com o príncipe do seu povo, me coloca sentado com ele à destra dele, dizendo: ei, por minha causa eu te dei a herança, veio sobre mim e eu a dou a você. Espírito Santo de Deus, tudo que tem atazanado o sono dos teus filhos, espírito de medo na hora de dormir, eu repreendo em nome de Jesus. Já chega, já deu, dá-o fora. A nossa mente pertence ao Espírito Santo. Medo do amanhã, eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu sei em quem tenho crido. Pai, que essa palavra, Pai, seja testemunhada por cada um que está nos ouvindo, por cada um que está aqui sentado, que eles transmitam isso para 10, 15, 100, 1 milhão de pessoas, para que Teu nome, Jesus, apareça, para que as pessoas falem: cara, eu precisava desse Jesus. Oh, aleluia. Se você puder ficar de pé, a gente está terminando. Pedir para a banda subir. Espírito Santo de Deus, obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado pela revelação da Tua palavra. Obrigado pela Tua herança, Jesus, e a gente acessa. Te acessa essa herança pela fé, Jesus. Você nos dá pela graça e o acesso pela fé. Aleluia. Obrigado, Jesus. A gente vai estar cantando mais uma música aqui para encerrar.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Quando se voz que me guia teu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. A gente vai estar encerrando. Se você puder, eu vou estar orando para a gente encerrar. Se você puder fechar teus olhos. Amém. Eu não sei se você tem algum pedido de oração, sabe? Algo que está ardendo no seu coração. Eu queria que você desse um passo aqui na frente em fé. Eu não sei, Deus não me revelou nada, não me mostrou nada, mas você falou, cara, eu preciso ousar em fé essa semana, para esse mês, para esse semestre, para a minha vida. Eu preciso, sabe, algumas coisas estão atoladas. Eu quero te chamar que você venha aqui na frente, eu quero orar com você. Quem não estiver vindo, mantenha seus olhos fechados, por favor. Você que está em casa, mantenha seus olhos fechados. Amém. Se você estiver, vem aqui na frente. Amém. Você precisa de um milagre, você precisa de uma restauração. Quem não estiver vindo aqui na frente, mantenha seus olhos fechados. Interceda por quem está aqui. Esquece um pouquinho quem está aqui. Amém. Espírito Santo de Deus, é nítido a tua presença aqui nesse lugar. Há coisas que querem parar o teu povo, que está deixando eles estocados de uma forma, sabe, deixando eles com medo. Eu vou pedir para Emerson, Solange, Lucas, para Nicole, vem cá orar com essa galera aqui, vem. Wagner também, Wagner com a sua mãe, chama para vir orar aqui, vem. Amém. Ora sobre eles aqui para mim. Bota a mão sobre eles aqui para mim. Amém. As pessoas vão chegar até você orando. Amém. Renata,
Pega uma jovem para orar também aqui. Pega alguém para orar. Amém. Amém. O Jack vai estar cantando de novo. Seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está jogando espírito de depressão fora. Há um espírito de medo e não saber o que vai fazer amanhã. Aleluia. Na bondade de Deus. Oh, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Seja ministrado. Há coisas que Deus está ministrando sobre o seu coração, sobre a tua mente. Ele é bom. Eu cantarei. Sabe, tem muita coisa morta que Ele vai tirar do sepulcro. Você que está aí atrás, continue intercedendo. Se você não quis vir aqui na frente, ainda há oportunidade para você vir aqui na frente. Se você quiser ficar aí atrás, seja ministrado. Você que está em casa, seja ministrado, ministrada. Oh, Deus está abrindo os seus olhos justamente agora para que você veja. Mas não preencheu canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Você que não recebeu oração, fica aí daí. Você veio Eu declaro. e me trouxe pra perto. Nós vamos viver uma vida de milagres. Deus tem milagres para nós. Deus tem coisas boas. Em seu amor, Aleluia. não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de sonhar fraquezas, defeitos e falhas, como me escolher, um amigo encontrei. Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a tua graça não possa lhe achar. Nada melhor, não há nada melhor, não há Aleluia. nada melhor que meu Deus. Nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna o mundo em festa, a vergonha em glória, da beleza mais cinza, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de aço soldado, vai tomar o caminho, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Pai, eu quero despedir o teu povo.
Que eles tenham a melhor semana da vida deles, Pai. Que essa presença, a consciência da presença, que eles tenham durante toda a vida deles, entendendo que eles são maioria contigo, Pai. Ah, mas fulano está contra mim. A sociedade, a finança, o político, o decreto, não interessa. Você e eu somos maioria. Você e eu somos maioria. Ah, mas o laudo, o Rei dos Reis, aquele que ninguém vem depois, o Rei dos Reis, mora dentro de mim. Você essa semana, você esse ano sentiu muito cheiro de cadáver. Anota isso que eu estou te falando. Você sentiu cheiro de morte. Mas Deus está trazendo, sabe, um exército. Você precisa abrir a sua boca. Ah, mas está fedendo. Profetiza. Ah, mas são ossos secos há tempos. Profetiza. Ah, mas parece morte. Ah, não tem nervo, não tem carne, não tem nada. Profetiza sobre esse vale de ossos secos, porque virarei um exército para te servir, para me adorar, para engrandecer o meu nome. Aleluia! Oh! Oh! Aleluia! Faz o mar o caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor, só o Senhor pode. Não há nada, não há nada. Que você possa ir embora abraçando quem está do seu lado, profetizando sobre a vida dele a palavra de Deus, cara. Pega quem veio hoje visitar, você que não conhece, declare Cristo, cara. Deus tem uma semana excelente, um caminho excelente para você, família. Deus tem uma semana excelente para você, pai de família, filho, empresário, empreendedor, empregado, funcionário. Deus tem, é Ele, a palavra é dele. Aleluia, vai em paz. Deus te abençoe, essa igreja. Amém.